No primeiro laboratório de fundamentos físicos para engenharia, estudamos materiais condutores e isolantes. Para isso, construímos 4 experimentos medindo capacitância, medindo corrente e tensão de dielétricos, medindo resistência e medindo resistividade da água potável. Na primeira etapa do experimento, exploramos a influência de diferentes materiais dielétricos na capacitância de um capacitor. Primeiramente, medimos a capacitância de um capacitor conhecido utilizando 3 instrumentos de medição diferentes. Determinado o instrumento ideal, montamos o experimento construindo um capacitor de placas paralelas com 2 tábuas de madeira, 2 placas condutoras separadas por placas de materiais dielétricos que trocamos. O primeiro material que examinamos foi a fibra comercial. Nossa folha tinha 0,26 mm de espessura e o valor da capacitância que obtivemos foi 3,6 nanofarad. Para o segundo material, utilizamos a folha de 0,30 mm de espessura de Pine com Mylar e obtivemos uma capacitância de aproximadamente 4 nanofarad. Por fim, utilizamos uma folha de Prespan que tinha 0,19 mm de espessura e medimos 4,2 nanofarad de capacitância aproximadamente. Com os valores em mãos, utilizamos a fórmula da capacitância em um capacitor de placas paralelas, isolando a constante dielétrica do material e obtivemos os valores de 1,34, 1,72 e 1,14 para a constante dielétrica de cada um dos materiais. Nossa conclusão nessa etapa do experimento girou em torno do significado da constante dielétrica dos materiais. Pensando em 2 capacitores com a mesma geometria, um deles preenchido com um vácuo no lugar do dielétrico e o outro com o então material desejado entre as placas condutoras, a constante K seria a diferença entre as características desses 2 capacitores. Ou, tendo uma interpretação mais física, a constante dielétrica pode representar o potencial que cada material dielétrico tem de modificar o campo elétrico dentro do capacitor. Bom, o segundo experimento ainda tratou de materiais dielétricos, mas agora falando da relação entre tensão e corrente nesses materiais, até o ponto de ruptura deles. Mas um pouco agora da teoria. Materiais dielétricos são isolantes de um tipo especial, porque apesar de não conduzirem eletricidade quando submetidos a uma tensão, no caso uma tensão baixa, as suas moléculas são polarizadas por esse campo elétrico. Ou seja, os elétrons são orientados pelo polo positivo, e conforme a gente aumenta essa diferença de potencial, alguns elétrons podem alcançar energia suficiente para ionizar, ou seja, se tornar livres e poderem conduzir. Assim, o ponto de ruptura é justamente o limite em que a energia fornecida pela fonte de tensão ultrapassa a energia necessária para a molécula, vamos dizer assim, prender os elétrons em torno dela. E nisso acontece uma descarga de vários elétrons de uma vez só, que provoca uma corrente instantânea muito forte. Por isso que um relâmpago, por exemplo, vai ser um exemplo de uma ruptura de elétrica, no caso do ar. Nesse experimento, a gente foi tentar analisar esse ponto por meio de uma fonte de tensão, um multímetro para medir a corrente, e analisando a relação entre corrente e tensão até chegar ao ponto de ruptura, que é detectado por esse equipamento que desliga quando isso acontece devido à corrente, que no caso é detectado pela luz verde, que aqui, como a gente pode ver nesse vídeo, vai aparecer agora, que é aqui nesse momento que a gente percebe a ruptura. Bom, a seguir nós temos alguns detalhes de cálculo aqui que a grandeza que vai orientar a nossa ideia sobre a rigidez elétrica dos materiais é o campo elétrico crítico, que é justamente o campo elétrico no momento da ruptura, que pode ser calculado dessa forma, onde V é a tensão de ruptura e D é a espessura da folha, se a gente considerar que acontece um campo elétrico uniforme aqui entre os eletrodos. Aqui, como exemplo, a fibra comercial, o que aconteceu? Nesse primeiro gráfico superior esquerdo, a gente foi aumentando a tensão e vendo a corrente até chegar ao ponto de ruptura. Nesse superior à direita, a gente viu foi diminuindo, na verdade, a tensão gradativamente, mas fazendo a mesma análise. A gente começou numa tensão muito próxima da ruptura e foi descendo.
A primeira coisa que a gente pode notar é que há uma assimetria entre a subida e a descida, ou seja, ele se comporta não perfeitamente igual. E um outro detalhe aqui sobre a descida é que quando a gente estava lá com a tensão perto da ruptura, mesmo antes de começar a descer, a corrente começou a sofrer variações de queda, olhando o multímetro, o que pode ser explicado por um certo desgaste do material perto do ponto de ruptura de elétrica. Aqui embaixo, no gráfico menor, a gente tem o mesmo caso, só que com a fibra comercial molhada, porque aqui em cima nós olhamos o material seco. E justamente fizemos esse aumento da tensão para justamente chegar no ponto de ruptura, mas observamos que o valor destoa drasticamente, porque na molhada ele não chega em nem 400 volts, mas no seco ele chegava a quase 3.000 volts para sofrer a ruptura. E aqui no campo elétrico crítico a gente observa que, de fato, o seco é quase 10 vezes maior que o molhado, o que mostra que, no caso, com mesmo pouca umidade, a rigidez elétrica cai muito dos materiais. Aqui no caso do Prespan 3000, a gente tem uma característica muito semelhante dos gráficos, mas uns valores um pouquinho maiores, no caso, do que da fibra comercial. E, finalmente, esse último material aqui, nós observamos um comportamento geral muito parecido, mas aqui fica muito pronunciado o efeito da instabilidade da corrente, porque ela variava muito rapidamente, o que pode ser bem observado aqui nesses pontos. Mas o comportamento geral é igual e observa o mesmo efeito de molhado ter uma rigidez elétrica menor e, no caso, os valores de campo elétrico crítico é maior que nos outros. De fato, aqui, como nós comentamos, a rigidez elétrica de um material seco é maior do que no úmido, e hoje a gente pode ordenar os materiais como segue nessa sequência. E por fim, aqui só um adendo sobre medição de altas tensões, aqui no caso o equipamento mesmo fornecia as altas tensões que estavam sendo medidas. Mas e se a gente quisesse fazer isso com um multímetro, daria? Não daria para fazer uma medição direta porque as tensões eram da ordem de kV, poderia danificar o material, então seria necessário outro método. Uma alternativa que só usando o multímetro seria medir a corrente, como a gente pôde no próprio experimento mostrar que é possível, e medir a resistência do dielétrico via o multímetro. E aí a gente poderia usar a lei de Ohm para estimar qual seria a tensão. Estimar, porque até aqui nos gráficos a gente observa que o comportamento não é tão linear, então não segue perfeitamente, então seria mais uma aproximação nesse caso. O terceiro experimento foi sobre medidas de resistência, em que nós observamos a relação entre tensão e corrente para diferentes resistores. No experimento, nós analisamos 3 casos: um resistor de potência dado no laboratório, uma lâmpada incandescente de bulbo e uma lâmpada incandescente sem bulbo imersa em óleo mineral. Para coletar os dados, nós usamos uma fonte para aplicar tensão nos terminais de cada um dos resistores e usamos multímetros conectados para medir a tensão e a corrente ao longo do experimento em cada um dos casos. Com isso, nós pudemos montar vários gráficos. Nesse caso do resistor de potência, nós tivemos essa característica tensão-corrente, que observamos um comportamento bastante linear nesse caso, conforme podemos ver aqui, o que mostra uma resistência praticamente constante ao longo de toda essa faixa analisada. No caso da lâmpada com bulbo, nós tivemos esse comportamento que já não é tão linear, dá para observar até que a inclinação vai aumentando gradativamente conforme a corrente vai aumentando. E no caso da lâmpada imersa no óleo, temos esse outro gráfico, que apresenta igualmente uma não tão linearidade, com esse aumento da inclinação conforme a gente vai aumentando a corrente. Esse aumento de inclinação observado nos dois provavelmente é decorrente do aumento da temperatura do filamento da lâmpada conforme a gente aumenta a corrente, já que conforme a temperatura aumenta nesses materiais, a sua resistência também aumenta. No caso, inclusive, observamos que a lâmpada de bulbo destoa mais a linearidade que a lâmpada no óleo, o que pode ser explicado pelo fato de o óleo envolvendo o filamento absorver um pouco do calor gerado por efeito Joule, por isso amenizando um pouco esse aumento de temperatura. Bom, aqui falando um pouco da condução de corrente nesses condutores, ela acontece simplesmente pelos elétrons livres, que a gente chama de um mar de elétrons sobre esses materiais, principalmente metais, que esses elétrons são livres para se orientar pela diferença de potencial e se mover ao longo das moléculas, e é assim que acontece a condução nesses materiais. Sobre a lei de Ohm, que considera um modelo de resistência constante, a gente observou que só o resistor de potência pôde ser bem modelado por isso, enquanto os outros destoam um pouco dessa linearidade e só podem ser aplicados como
como consoantes à lei de Joule em alguns intervalos restritos, onde dá para aproximar que a resistência vai ficar um pouco constante naqueles pontos. Aqui, agora discutindo finalmente um pouco sobre a função dos periféricos, vamos dizer assim, da lâmpada, o bulbo da lâmpada principalmente foi conceituado para aumentar o tempo de vida útil do filamento, já que ele contém gases inertes que impedem o contato com agentes oxidantes, outros compostos que possam gerar alguma reação deteriorante no material. No caso do óleo mineral, aqui também tem um pouco dessa função de isolar o filamento do meio externo, mas aqui, como a gente comentou, ele também tem a função de estabilizar a temperatura do filamento, pois ele absorve um pouco do calor. Isso garante, como a gente viu, até uma variação menor da resistência ao longo do aumento da corrente. E aí, no caso, um óleo mineral a gente poderia substituir por exemplo, óleo vegetal ou ésteres naturais, que são substâncias oleaginosas que também vão compartilhar essas propriedades do óleo mineral. Na última etapa deste experimento, examinamos a resistividade da água medindo a tensão e a corrente entre dois eletrodos de grafite separados por um volume de água da torneira. Montamos o experimento utilizando uma bandeja rasa com água e conectando o amperímetro e o voltímetro entre os eletrodos e a fonte de tensão utilizada. A gente considerou 3 distâncias entre os eletrodos para fazer as medições: 2 cm, 4 cm e 6 cm. Durante as medições, a gente variou a tensão fornecida pela fonte de 5 em 5 volts e foi anotando os valores lidos nos amperímetro e voltímetro até 25 volts. A gente organizou nossas medidas em gráficos de tensão versus corrente para as 3 diferentes distâncias entre os eletrodos. Calculamos então as resistências a partir desses gráficos e obtivemos 388,28 ohms para a distância de 2 cm entre os eletrodos, 698,16 para 4 cm e 1012,7 ohms para 6 cm. Para os 3 casos, então, calculamos a resistividade, usando a fórmula descrita no slide. Para 2 cm, obtivemos um valor de 34,20 ohms-metro de resistividade da água. Para 4 cm, 33,75 ohms-metro. E para 6 cm, 29,73 ohms-metro. O valor provável, portanto, que concluímos foi obtido através de uma média geométrica entre os 3 valores de resistividade de cada uma das distâncias. É possível notar também nesse gráfico que conforme aumentamos a distância entre os eletrodos, a corrente que flui pela água diminui. Algumas razões para as variações que observamos na resistividade da água medidas nesse experimento para as 3 diferentes distâncias são a não homogeneidade da água utilizada, a concentração de íons, que pode variar ao longo do experimento, imprecisões nas medições, que eventualmente acontecem, e efeitos de borda, que podem provocar correntes passando por onde não desejamos. Alguns parâmetros que de forma geral podem alterar a resistividade da água são a concentração de sais presente nela, o tratamento que foi aplicado na água, que nesse caso do experimento é a água da torneira, então é um tratamento da rede de esgoto, a temperatura da água, caso usássemos uma água a uma temperatura mais alta, mediríamos um valor de resistividade diferente, e até mesmo resíduo nos dutos que a água passa, nos quais a água passa até chegar à nossa torneira. A corrente elétrica nos eletrólitos em geral, e portanto na água, circula através de íons, sendo que os íons negativos são atraídos para o eletrodo positivo e vice-versa. Outro fenômeno que observamos no experimento foi a eletrólise da água, que é a quebra da água na presença de corrente elétrica, que deu origem à formação de gases hidrogênio no cátodo e oxigênio no ânodo. Pode-se notar no vídeo a formação de bolhas de gás ao redor dos eletrodos. Essas são as equações de ionização da água
a reação que ocorre no cátodo, que é a liberação de gás hidrogênio, e a reação que ocorre no ânodo, que é a liberação de gás oxigênio. E por fim, a reação química de forma geral.